Vamos falar de saudade? Sim. Quem nunca se pegou em um momento sentindo falta de alguém, alguém que já se foi, sentindo falta do seu tempo passado, sentindo falta da sua vida que passou e que não poderá mais voltar? Sim. E eu me peguei aqui meditando na passagem de Jó. No seu versículo 29, quando Jó se lamenta, lembrando da sua vida passada, de como era a sua vida. E às vezes você se pega assim, se lamentando com o Senhor, falando a respeito de como era antigamente, como era no meu tempo de mocidade, como era no tempo que tinha saúde, como era no tempo antes de perder alguém, antes de alguém partir. E ali Jó, ele quando começa a se lamentar, ele começa a lembrar de quando ele tinha condições de ajudar, de como ele era feliz, de como ele tinha saúde, ele poderia transitar todo o tempo, ir para um lado, ir para o outro. As condições que ele tinha de poder ajudar alguém. E Jó, naquele momento, ele não poderia mais ajudar alguém, porque ele não tinha mais a sua condição financeira para ajudar. Olha só, no livro de Jó, no seu versículo 29, versículo 1, vai nos dizer assim: e prosseguindo Jó em sua parábola disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Ou seja, ele andava mesmo as trevas tentando atingir ele via que ele era guardado por Deus. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Olha só, como Jó começa a se lamentar. Ele começa a lembrar da sua mocidade. Talvez você se pegue neste momento, lembrando de quando você era mais jovem, como o tempo passou e hoje como você está. Tudo mudou, o tempo mudou, a vida não é mais do mesmo jeito, a saúde não é mais do mesmo jeito. Jó ali se lamenta quando ele caminhava, quando ele via, ele sentia o Senhor ele guardar a Jó. Não é que aquele mal quando veio sobre a vida de Jó, não é quando o mal vem sobre as nossas vidas, não é que Deus ele não está guardando. Mas às vezes nos lamentamos com o Senhor, por quê que isso aconteceu? E Jó, quando ele se lamenta, ele declara que o caminho dele não era perverso, não era mau, ele ajudava. Jó ali se depara numa situação onde ele não tem mais condições de ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Ali ele não tem mais condições de ajudar aquelas pessoas. Jó, ele lamenta e ainda declara que ele ajudava até os seus servos e suas servas. Jó era um homem que ele era humilde. Jó, ele não tratava com indiferença os seus servos. Jó ali começa a se lamentar de quando o Senhor guardava e os filhos deles estavam com ele. Jó ali começa também a sentir a saudade dos seus filhos. E Jó começa ali a falar com o Senhor. O quanto aquela saudade, ela estava doendo.
Entenda que a saudade, ela é uma lembrança, é a vontade de você voltar naquele tempo onde tudo parecia estar bem. É a lembrança de algo que te fez tão bem. É de algo que passou na sua vida, de algo que você viveu, de pessoa que você esteve e que você ali se sentia feliz. Jó se sentia feliz por estar com aquelas pessoas, por ajudar aquelas pessoas. Jó ali se queixa, se lamenta. Ali eu creio que Jó ele é tomado por uma tristeza, amados. Jó ali é tomado por uma saudade. Talvez você esteja nesse momento com uma saudade de algo, com a saudade de alguém. Mas entenda que da mesma maneira que mesmo Jó ali com aquela saudade, com aquela lamentação, o Senhor ele não deixou Jó só. E na mesma maneira, mesmo você sentindo essa saudade, essa ausência de alguém ou de algo que já passou por você, eu quero te dizer que o Senhor, ele está contigo. O Senhor, ele continua contigo. Embora em meio à saudade, em meio à dor, você não consiga entender o porquê que certas coisas aconteceram sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe por que aquele mal veio sobre a vida de Jó. Nós precisamos entender que a nossa vida, ele vai ter os momentos altos e baixos. Claro que não estamos nunca preparados para os momentos baixos da vida, mas precisamos entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu creio que em meio àquela saudade de Jó, o Senhor, ele derramava um refrigério sobre Jó, para fortalecer, para animar, para fazer Jó prosseguir, para fazer Jó caminhar. E assim o Senhor ele faz contigo neste dia. Ele derrama um refrigério sobre ti, para te fazer prosseguir, caminhar. Em nome do Senhor Jesus, amém?